Como era a rotina de um camponês sob as ordens dos samurais? O amanhecer, o mito e o contexto histórico. O dia ainda não havia despertado completamente quando a primeira névoa subiu das planícies férteis. O ar carregava o cheiro úmido da terra recém-regada pela chuva da noite anterior. Pequenas gotas de orvalho se agarravam aos caules do arroz, reluzindo em reflexos dourados à medida que o sol começava a se erguer no horizonte. O canto distante de um rouxinol se misturava ao som suave da água correndo pelos canais de irrigação, canais construídos gerações antes e mantidos com disciplina quase religiosa. A aldeia, formada por cabanas de madeira e palha, repousava silenciosa, mas a calma era apenas aparente. Dentro das casas, homens, mulheres e crianças já se moviam rapidamente. O dia de trabalho começava antes mesmo que o sol tocasse plenamente o céu. Na sombra de um grande portão de madeira, o brasão do clã samurai ao qual pertenciam tremulava suavemente. Para aqueles camponeses, esse símbolo não era apenas ornamento. Era o lembrete diário de que sua vida, suas colheitas e até seu tempo pertenciam ao seu senhor. A imagem que muitos guardam do Japão feudal costuma se concentrar nos samurais, guerreiros altivos, de armaduras impecáveis, duelando pela honra. Mas, na realidade, a vida girava em torno de outro grupo, os camponeses. Estes não brandiam espadas, nem participavam de duelos dramáticos, mas sustentavam toda a engrenagem social e econômica. O mito romântico ignora que para cada samurai existiam dezenas, às vezes centenas, de camponeses garantindo seu sustento. Sem o trabalho quase ininterrupto desses homens e mulheres, as espadas ficariam sem afiadores, as lanças sem fabricantes e os estômagos dos guerreiros e de toda a população vazios. O camponês do Japão feudal vivia sob um sistema de obrigações rígidas. Sua vida não era marcada por batalhas épicas, mas por jornadas de trabalho tão extenuantes quanto qualquer guerra, só que travadas contra o tempo, a fome e as estações do ano. Estamos no período Edo, de 1603 a 1868, quando o Japão estava unificado sob o shogunato Tokugawa. Era uma época de relativa paz militar, mas também de estratificação social extrema. A hierarquia oficial, conhecida como Shinokosho, colocava os samurais no topo, seguidos por camponeses, artesãos e, por último, comerciantes. Embora estivessem abaixo dos samurais, os camponeses eram vistos como essenciais, pois sua produção de arroz sustentava o país. O arroz não era apenas alimento, ele era a base da economia, medindo a riqueza dos senhores feudais, daímios, e servindo como tributo. A vida rural era organizada em aldeias, cada uma com seu próprio líder local, quase sempre respondendo diretamente ao administrador do clã samurai. Os impostos em arroz eram recolhidos de forma implacável. Muitas vezes, até 40% ou 50% da colheita ia direto para os armazéns do senhor feudal. O restante era dividido entre a alimentação da família, sementes para o próximo plantio e pequenas trocas locais. A tecnologia agrícola do período era limitada, mas eficiente para a época. O cultivo do arroz exigia técnicas complexas de irrigação, drenagem e manejo coletivo, algo que unia os camponeses em um sistema de trabalho comunitário rigoroso. Além do arroz, cultivavam vegetais como rabanete daikon, soja, cevada e trigo. Criavam também pequenas aves, peixes, raramente porcos. A religião, principalmente o shintoísmo e o budismo, permeava o dia a dia. Rituais para garantir boas colheitas, agradecer pela chuva ou afastar pestes eram eventos que envolviam toda a aldeia. Muitas dessas cerimônias contavam com a presença ou aprovação do clã samurai, que via na ordem espiritual mais um meio de manter a disciplina social. Nesse cenário, a rotina de um camponês não se resumia apenas a plantar e colher. Era uma dança delicada entre trabalho físico, obrigações sociais e devoção espiritual, sempre sob o olhar atento, às vezes distante, dos samurais. O dia típico de um camponês. Manhã, o despertar e o trabalho nos campos. O dia do camponês começava antes do amanhecer. O primeiro gesto era acender o fogo no irori, o fogão central de chão, para preparar uma refeição simples: arroz, sopa de miso, se houvesse sorte, algum vegetal em conserva. Comer era rápido, pois a luz do dia não podia ser desperdiçada. Homens, mulheres e crianças mais velhas seguiam para os campos, levando ferramentas como enxadas, ancinhos e cestos de bambu.
No cultivo do arroz, as tarefas variavam conforme a estação: plantio, manutenção ou colheita. Durante o plantio, as pessoas entravam juntas na água rasa das plantações, dobradas por horas, alinhando as mudas com precisão quase militar. No verão, cuidavam da irrigação, verificando os canais, removendo ervas daninhas e afastando pragas. No outono, a colheita era feita com facas pequenas, cortando cada haste manualmente e amarrando feixes para secagem. O trabalho era quase sempre coletivo. Famílias ajudavam umas às outras, especialmente nas tarefas mais pesadas. A cooperação era vital, pois qualquer atraso ou falha podia significar fome durante o inverno. Tarde, tributos, tarefas comunitárias e obrigações com o clã samurai. Após uma pausa rápida para o almoço, que muitas vezes era só uma repetição do café da manhã, vinham as obrigações fora dos campos. Em dias de coleta de impostos, o camponês carregava saco de arroz até o armazém central, onde oficiais samurais supervisionavam o processo. Não havia espaço para negociação. O peso era medido com balanças grandes, e qualquer tentativa de enganar o sistema podia resultar em punições severas. Além dos tributos, havia o corveia, ou seja, trabalho obrigatório para obras públicas. Isso incluía reparar estradas, construir pontes ou manter as muralhas do castelo. Alguns camponeses eram convocados para serviços temporários no próprio castelo do daimyo, carregando suprimentos ou ajudando em festivais oficiais. A tarde também podia incluir pequenas tarefas artesanais, tecer palha para fazer sandálias, varagem, cestos ou esteiras. Essas atividades geravam trocas locais e ajudavam a complementar a renda, embora de forma modesta. Noite, descanso, comunidade e espiritualidade. Ao cair da noite, o corpo exausto buscava alívio no banho, muitas vezes em ofuros coletivos simples, aquecidos a lenha. Depois, vinha o jantar, ligeiramente mais farto que as outras refeições, quando disponível. Esse momento reunia a família e fortalecia os laços comunitários. Histórias orais circulavam junto ao calor do fogo. Lendas sobre espíritos protetores das colheitas, ensinamentos morais e até contos de samurais heróicos, embora vividos à distância, alimentavam a imaginação das crianças. O dia se encerrava com preces silenciosas em pequenos altares domésticos, agradecendo pelo alimento e pedindo proteção para o dia seguinte. A vida do camponês não deixava muito espaço para o ócio, mas havia beleza na simplicidade e no senso de pertencimento a um ciclo maior. Pesquisas arqueológicas em aldeias preservadas, como Shirakawa-go, revelam que as casas camponesas eram projetadas não apenas para abrigar famílias, mas também para armazenar arroz e ferramentas. O espaço sob o telhado servia para secar plantas, enquanto o piso-teia abrigava a vida cotidiana. Registros históricos mostram que a produtividade de arroz era medida em koku, uma unidade equivalente à quantidade necessária para alimentar uma pessoa por um ano. O tributo ao daimyo era calculado com base nessa métrica, reforçando o papel do camponês como pilar da economia. Estudos etnográficos também indicam que a dieta camponesa era relativamente saudável, rica em fibras vegetais, mas deficiente em proteínas, o que explica a baixa estatura média da população rural em comparação à elite samurai. Reflexões culturais e encerramento. A vida do camponês sob o domínio samurai era marcada por uma paradoxal mistura de dureza e harmonia. Dureza, porque o peso dos impostos e das obrigações limitava qualquer sonho de ascensão social. Harmonia, porque o trabalho era entrelaçado a um senso profundo de comunidade e de respeito pela natureza. A tecnologia agrícola, embora rudimentar aos olhos modernos, era engenhosamente adaptada ao ambiente japonês. Ferramentas simples, mas duráveis, canais de irrigação projetados para durar séculos e um conhecimento íntimo do clima local garantiam a continuidade da produção. Os rituais, como o Festival do Plantio, Tazubi, ou as oferendas aos deuses da colheita, Inari, não eram apenas celebrações, mas também instrumentos de coesão social. Até a arte estava presente na vida camponesa, seja nas músicas entoadas durante o trabalho, seja nos padrões tecidos nas roupas, carregando símbolos protetores. A alimentação simples e a rotina disciplinada ajudavam na resiliência física, enquanto o senso de dever coletivo mantinha a estabilidade da aldeia. Essa estabilidade, por sua vez, sustentava toda a estrutura feudal, incluindo os samurais no topo. Hoje, olhando para trás, é possível enxergar que os verdadeiros construtores do Japão feudal
Não empunhavam espadas, mas sim enxadas. Foram os camponeses que, com suor e persistência, moldaram as paisagens de arrozais que ainda hoje definem o interior japonês. Se a história costuma exaltar os samurais pela sua honra e coragem, cabe lembrar que essa honra era sustentada pelas mãos calejadas daqueles que viviam no silêncio da terra. Ao conectar passado e presente, percebemos que a inteligência, a criatividade e a adaptabilidade desses camponeses continuam vivas, inspirando formas modernas de agricultura sustentável, economia comunitária e respeito ao equilíbrio natural. E assim, no eco distante do canto do rouxinol e no reflexo dourado do amanhecer sobre os arrozais, a história desses homens e mulheres continua, não apenas nas páginas dos livros, mas no próprio coração do Japão. E assim, encerramos nossa jornada pelo dia a dia de um samurai. Vimos que, por trás da armadura e da espada, existia disciplina, honra e uma vida dedicada ao equilíbrio entre corpo e espírito. Se você gostou dessa viagem ao Japão feudal e quer continuar explorando histórias fascinantes como esta, já sabe o que fazer. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like para apoiar o nosso trabalho. A sua participação é o que mantém viva essa chama de curiosidade e conhecimento. Até a próxima batalha, ou melhor, até o próximo vídeo.